Noite, eu sonhei com uma viagem, algo bem diferente. Eu navegava por um rio, num grupo, como se essa viagem fosse em Veneza, por exemplo, mas me parecia ser no Rio de Janeiro. Já começa estranha a história, né? Porque navegando no rio e sendo no Rio de Janeiro, a impressão do sonho. Eu estava muito confortável. A leitura é essa. Uma água cristalina, muito clara mesmo, que eu lembro de olhar assim e ver o fundo e ver pedra nesse fundo. Mas o que mais me chamou a atenção do sonho foi a revoada dos pássaros. Era fim de tarde e eu vi aqueles pássaros agrupados, dançando como numa performance, como num balé. E eu fiquei tão encantada, tão encantada. E eu tenho pensado muito sobre o encantamento, porque para a gente criar imaginário e criar uma materialidade outra que convirja com as nossas querências, a gente tem que despertar esse fogo interior, essa força vital que nos mostra caminhos. E muito interessante eu estar num, eu não sei falar o nome daquele barco que eu estava, porque era literalmente um barco para esse tipo de transporte. É, talvez alguma coisa bold, não sei. E porque era aberto, assim, não era um barco fechado. Mas o que mais me interessa era o movimento. E o imaginário e os sonhos, eles precisam dessa energia e dessa força vital pujante, no sentido de que é preciso ir para algum lugar. E uma coisa que me chama bastante atenção nesse sonho é que eu estava de costa. Então, também me parece que eu confiava no caminho que eu estava chegando. Porque eu não estava indo de frente, o barco estava indo nessa direção e eu sentada na direção contrária, eu não estava de frente. E o quanto demanda de nós também esse autoconhecimento quando a gente está mergulhando sem saber exatamente para onde a gente está indo, mas a gente sabe que vai chegar em algum lugar. E aqueles pássaros, quando eles vieram assim, tomando o céu e fechando o céu de preto, porque eles estavam muito próximos. E o céu azul era um céu muito azul. Apesar de já se aproximar do entardecer, eu lembro do céu ainda estar bem azul. Aquela sensação, sabe, pacífica e de encantamento. Essa é a, a coisa que me ficou, a sensação de encantamento com algo tão magnífico e ao mesmo tempo tão rotineiro, que era rotineiro dentro da rotina dos pássaros, obviamente que para mim aquilo era muito diferente, aquela sensação. Mas eu lembro de pessoas que estavam nesse mesmo barco também sentirem essa sensação de encantamento. E é aqui que está o ponto. E trazendo um pouco desse Untu que eu já venho falando, mas agora na congregação que vira o Banto, que é o corpo coletivo. Os nossos encantamentos, os nossos imaginários, eles precisam caminhar para a mesma direção para que a gente tenha a energia de criação. Isso é um reconhecimento que o meu sonho me deu, que eu já venho investigando. Não adianta eu nutrir a minha força vital se eu não estiver cercada de pessoas que também acreditem naquele mesmo potencial criativo e imagético. Por isso que a nossa humanidade, a nossa vida, porque a gente não depende só de outros seres humanos, muito pelo contrário, a gente depende de uma cadeia imensa de outras vidas, existe um plano interno de fuga, né? E não sei nem se de fuga, mas de proteção mesmo a esse imaginário. E é isso que me encanta. Então hoje eu acordo com essa sensação de encantamento. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos o que que esse sonho ainda vai me mostrar, porque hoje eu comecei a sentir um compromisso interno com esse despertar. Quem não está encantado, aparentemente não está atento
não vou nem dizer acordado, mas atento. Tem que estar atento aos sinais das sinapses e das sensações e emocionalidades internas para que a gente possa, eventualmente, trazer essa energia de revitalização. Talvez é essa mensagem de encantamento por hora. Quero falar mais sobre isso futuramente. Um beijo.